Jaime. Obrigada pelos que acompanharam essa sua apresentação. Eu passo, então, a palavra para a gente dar sequência a esse movimento ao professor Francesco, novamente, cumprimentando e agradecendo a ele, em nome da Faculdade de Educação, à disposição dele de estar aqui com a gente nesse momento, tá bom? Vou pedir ao Francesco para que habilite, então, a sua câmera e o seu microfone nesse momento. Boa noite. Me pode ver? Imagino. Desculpa, o meu português é muito fraco, é mais um italiano portunhol, mais ou menos. Porém, não, provo... Está perfeito, muito bom. Perfeito, muito obrigado. O trabalho do AGIME é um trabalho muito importante, é um trabalho muito bom, muito profundo, muito de substância. É um trabalho que poderia ser um dia uma publicação, porque se vai colocar, eu acho, na literatura, onde se fala de 3 aspectos, relativamente 3 capítulos da tesi de AGIME, que todavia são muito abertos, discutidos também aqui na Europa, e me parece que a AGIME trabalha muito bem sobre os 3 aspectos, deixa uma impressão de quanto espaço a gente tem de pesquisa, todavia hoje, sobre o pensamento de Karl Marx, de Engels e do marxismo mais em geral. Então, me parece um trabalho veramente muito bom, muito aprofundizado em qualquer esquina da pesquisa que está na tesi. Eu queria perguntar umas coisas para a AGIME, porque, em particular, agradeço a seu análise, em particular, sobre a primeira parte, o primeiro capítulo, onde tomou a literatura própria de meus amigos, como Roberto Fineschi, ou também Sgro, e me parece fundamental essa análise filológica, porque é uma análise não só intelectual, ao contrário, é uma análise militante, porque deixa a possibilidade de fazer novos trabalhos no futuro a pesquisadores, a professores de qualquer lugar do mundo. Porém, nesse caso, eu queria fazer umas perguntas sobre a questão do terzo capítulo. No terceiro capítulo, in particolare, quando ele fala da pluricausalidade da crise Marx e a única causa. In particolare, ele falou, quando aprofundizou o trabalho de Michael Roberts, de 3 leis, em particular a lei do valor, a lei da acumulação e, claramente, a lei da queda tendencial da taxa de lucro. A primeira pergunta que queria fazer para a AGIME é: por que você acha que não se fala quase nunca a crise da excesso de superprodução? Em muitas partes do Capital e também dos Grundrisse, Marx fala da superprodução mais ou menos como uma lei fisiológica da acumulação do capital. E fala da crise como consequência do excesso da superprodução como a patologia do capital. Então, isso significa que mais ou menos o mesmo fenômeno do ponto de vista quantitativo vai assumir um diferente sentido em lugar diferente, quando é fisiológica, ou seja, quando tem uma acumulação normal, entre aspas, e vai ser patológica quando, como no período que a gente vai estar vivendo
agora se fala de um excesso de sobreprodução de capital, claro, de valor e de mercadoria. Então, eu tenho muita dificuldade, tenho que dizer, honestamente falando, nell'intender a idea di Michael Roberts come a queda tendenziale da tassa del lucro pode essere a única causa da crise capitalística. Porque, de verdade, eu acho que é uma simplificação aquela que vai a colocar em marcha três leis fundamentais, ou seja, a lei do valor, da acumulação e da queda tendencial da taxa de lucro, porque, de verdade, como o mesmo Marx falou, a única lei, de verdade, que ele descobriu é a lei do valor e da mais-valia, porque a lei da acumulação é uma consequência da lei do valor, assim como a lei da queda tendencial da taxa de lucro. Por isso, me parece muito mais importante falar, desculpe, sobre a superprodução, que é uma anormalidade, quando não tem uma fase de crise, e vai ser uma patologia do sistema capitalístico quando começa a ser um excesso de superprodução. Então, isso significa que não pode, todavia, colocar a mercadoria no mercado. Ou seja, transformar o plus-valor, a mais-valia em lucro. Então, queria saber, a Jimé, que acha dessa causa, porque também em outros autores, como, por exemplo, tem Gianfranco Pala, que a Jimé conhece muito bem, que é um dos marxistas mais importantes da Itália, ele vai sempre enfatizando o feito que toda a crise capitalística tem que começar a ser entendida partindo da lei do valor, além da acumulação, então da superprodução durante a crise, da excesso de superprodução. A outra coisa que queria saber, uma opinião que vou perguntando por a Gine. Você, na figura 1 até 3, apresentou os dados principalmente de Michael Roberts, eu acho. Deveria ser diferentes publicações falando da tendência da taxa de lucro, se não erro, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e do mundo mais em geral. Eu, como você sabe, a Jimé, trabalho muito com os dados, também com instituições internacionais, e me parece muito complicado fazer esta tipologia de cálculo, não só a nível mundial, mas também a nível local, porque tem sempre um problema de quantificação do capital, como consequência, quantificação do lucro. Porque como pode aproximar, imagina, a taxa de lucro no Brasil hoje, não falo de 10 anos atrás ou um século atrás, imagina hoje. Seria muito complicado, porque tem muitas mesuras para chegar a uma definição de lucro. Então, eu acho que esta quantificação do problema da lei da queda tendencial da taxa de lucro é uma vulnerabilidade da teoria. Ou seja, a pergunta que eu vou fazendo para a Jimé é a seguinte: a gente precisa dessa tipologia de análise assim quantitativa, ou pode ser, por exemplo, um elemento onde a teoria pode ser atacada? Eu penso que, de verdade, se você vai ver qual é a teoria de Marx, em particular o instrumento dialético e a relação entre valor e preço, e, consequentemente, entre mais-valia e lucro, taxa de mais-valia e taxa de lucro, imagino que é um pouco complicado colocar tudo em uma estatística assim definida. Eu acho que seria melhor continuar a falar de taxa de exploração, nível de exploração, mais que produzir essa tipologia de estatística, porque
Eu penso que cada trabalhador das instituições mundiais e internacionais, como do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, do OECD, não sei, da Nações Unidas, pode perguntar, de onde chegam esses dados? Porque não tem uma fonte única, não tem uma fonte que está compartilhada com a comunidade científica. A pergunta é para o Jimé, você acha que a gente precisa dessa quantificação da lei ou, seguindo mais a interpretação de Marx, seria bastante falar disso do ponto de vista teórico e mais tomar, por exemplo, a realidade das coisas, como o desemprego, por exemplo, ou a taxa de acumulação geral do mundo, do PIB, nos países, como misura não exata do fenômeno. Só isso. Muito obrigado. Obrigada, professor Francisco. Vou passar, então, a palavra ao Hajime. E aí pode ser da forma como a gente estava pretendendo, passar, fazer um bloco de 2, então. Pode, né? Eu tive essa impressão também. Todos concordarem por mim, acho que... Para mim, eu acho perfeito. Vamos passar, então, a palavra ao professor Gaudêncio. Gaudêncio, pode, por favor, habilitar seu microfone e a sua câmera, para que a gente possa te ver? Ok. Beleza. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu passo, então, as suas considerações, e aí, na sequência, o Hajime responde em conjunto as suas questões e as questões do professor Francisco. Bom, boa tarde, Sônia. Obrigado, Hajime, pelo convite. É um prazer conhecer, ainda aqui por meio remoto, o Francisco. Foi muito bom escutá-lo, as questões que nos dizem respeito, acho que e o Hajime pode, com o fundamento do seu trabalho, nos ajudar a avançar sobre elas. E bom rever meu amigo, meu colega, que também tive a felicidade de ser orientador da dissertação, José Rodrigues, mas que assumiu um caminho próprio, avançando muito mais que o seu orientador. É um prazer enorme ler o trabalho do Hajime. Eu não esperava coisa diferente dele, porque acompanho, como ele mesmo disse, desde o doutorado, o seu duplo movimento. Um rigor científico na busca de entender como se produz a realidade social sobre as relações sociais capitalistas, isto como pressuposto de uma militância qualificada, consequente, na busca de sua superação. Certamente foi um dos orientandos que mais demonstrou rigor científico e exigência de estudo dos que eu tive. E não foram poucos, mais de 100, 110. Eu creio que a tese do Hajime faz jus àquilo que o intelectual brasileiro Florestan Fernandes diz, que nós não criamos a realidade que pesquisamos. Já fazemos muito quando a analisamos e a interpretamos para agir sobre ela de forma mais consequente. Eu diria que isso fica demonstrado agora, e foi realçado por ele mesmo, ao invés de buscar o caminho talvez mais simples de apresentar um memorial, e ele fez isso na introdução, ele escolheu o caminho mais complexo, e um tema muito complexo, defender uma tese. E o que é mais significativo é que ele nos diz que, na tese de doutorado dele, ele estava tranquilo, assumindo de que o fundamento da crise era a tendência da queda, tendencial da queda de lucro. E nos seus estudos posteriores, especialmente no pós-doutorado, no que o diálogo
com o Francesco aí na Itália foi fundamental pelo que ele expõe, mostrou que isso não tinha nada de pacífico. Então, a partir daí, digamos, o Hajime mostra para mim aquilo que, desde que eu conheço, sempre foi. Eu creio que ele faz uma construção potente. A introdução que o Hajime faz é uma introdução sucinta, densa e que nos apresenta, né, as duas posições opostas da unicidade e da pluricausalidade da crise. Só uma notinha de redação que, às vezes, quando fala da monocausalidade, aparece, às vezes, como causa única e uma ou duas vezes como causa unitária. Não sei se são os autores, mas o unitário e o único é muito difícil, muito distinto, né? Unitário é síntese do diverso, como você coloca lá frente, mas creio que é um problema que escapou, enfim, só para mencionar. E, ao mesmo tempo, vai avançando sobre outras duas visões, né? Do Belofiore, de uma meta-teoria, uma espécie de campo que engloba os demais, e a exposição que digamos, o Hajime vai, ao fim, entender como a que entende mais adequada, de que, no fundo, trata-se de buscar como Marx, ao longo da obra principal, foi desenvolvendo a sua compreensão de crise e não a partir de fragmentos ou a partir de aspectos específicos. Então, é uma construção que tem uma densidade importante e tem uma coerência interna importante e uma articulação entre a introdução e os 3 capítulos, né? Muito interessante quando usa a expressão repartir da Marx. Trata-se, então, de voltar a Marx, né? E creio que o capítulo sobre a filologia é um capítulo denso também, importantíssimo, para mostrar aquilo que ele está defendendo aqui, que a questão fica em aberto e que, portanto, o que vai diferenciar as apreensões são as diferentes os aportes, os recortes metodológicos que os autores tomam. E Hajime, então, chega ao final dizendo: convenceu meu argumento que busca nos textos de Marx sobre a teoria da crise deveria ser acompanhada pela análise da exposição dialética do Capital. E por quê? Porque ele vai demonstrar que Bianot e Antunes fazem uma sequência de análise dos 3 livros do Capital, mas não tem a pretensão, como ele diz, de posicionar-se frente à crise, apenas mostrar o caminho para entender, digamos, de forma mais coerente o pensamento de Marx. Então, parece-me que, do meu ponto de vista, tendo a concordar plenamente com Hajime, e que, ao fim e ao cabo, o fundamental em Marx é seguir esse método, buscando, na compreensão da categoria de totalidade concreta, as mediações e as contradições, compreender como o próprio sistema capitalista se manifesta e como a crise ou as crises se expõem, né? E sobre esse aspecto, então, parece importante também o que o Francesco levantava, que a crise é um elemento estrutural do próprio sistema, no sentido de que o momento da produção do valor e o momento da realização do valor são 2 momentos que podem se desconectar. E a crise exatamente está em o capital não poder reproduzir o valor ampliado. Mas também a fratura entre o controle do que se produz. O sistema
capitalista é um sistema de competição feroz. E ali surge um pouco a ideia, creio que eu compartilho dessa questão do Francesco, quando chama atenção pela superprodução. Um sistema que necessita de consumo produtivo, portanto, ele pode ter uma grande produção, mas não ter quem possa consumir. Eu acho que hoje existe um exemplo dramático sobre isso. O livro de um consultor da ONU, Jean Zegler, traduzido aqui no Brasil, sobre a geografia da fome, mostra que existe produção hoje no mundo para alimentar 1 bilhão a mais de pessoas. Mas morre uma criança a cada 5 segundos por consequências de crise da fome, da subnutrição. Assim, também nós sabemos que existem drogas produzidas para curar câncer, que se você não as toma, morrem, mas podem custar R$1.000 por dia, entende? Então, é um sistema que não peja destruir forças produtivas, destruir vidas, se isto lhe permite, digamos, seguir na sua lógica destrutiva, né? Então, até onde a minha compreensão alcança na linha do que o Hajime trabalha, é que desde as formações econômicas pré-capitalistas, né, Marx busca entender o processo histórico determinado, né, por um conjunto de relações sociais que a sua dinâmica e a sua natureza levam à crise. E o limite das sociedades pré-capitalistas é que a produção estava restrita ao valor de uso, né? Então, por que, a fim e ao cabo, se a gente pode dizer que existem vários marxismos, como o Hajime chega na conclusão, mas um só Marx, né? Ao fim e ao cabo, então, creio que a gente poderia sustentar que o fundamental em Marx é entender, sim, podemos entender a sua compreensão específica da materialidade daquele tempo histórico. E aí a filologia é fundamental. Mas que esta materialidade tem uma processualidade que cabe a nós, cabe, enfim, aos marxistas tentar decifrá-la. E aí que o Hajime mostra as diferentes visões. Eu tomaria aqui o próprio exemplo que Marx dá quando discute a gênese do trabalho abstrato, que se descola da marca do seu produtor, trabalho em geral. Mas Marx vai indicar o caráter histórico das categorias, dizendo que o trabalho chega-se a este ponto de abstração a partir de toda uma materialidade de condições que foram sendo desenvolvidas, divisão social e técnica do trabalho, manufatura, maquinaria, subordinação formal e real do trabalho ao capital. Esse exemplo mostra de uma maneira clara como Marx chama a atenção, as categorias mais abstratas, apesar de sua validade mais universal, são, contudo, no que há determinado nesta abstração, produto de condições históricas, e não possuem plena validez senão para estas condições e dentro dos limites destas mesmas condições. Tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Assim, a crise orgânica do capital redunda de um sistema que tem nela a sua forma de existir. E aqui há uma questão que sempre reitero quando vem esse debate do historiador Hobsbawm sobre o futuro do século XXI e os problemas, problema do subemprego, problema das migrações, problema do desemprego estrutural, mostrando que o grande problema hoje não é a produção, mas é a distribuição.
me parece que ele coloca exatamente a questão de fundo do caráter da crise estrutural e uma crise cada vez mais profunda. Ele diz, se pensarmos em termos de como os homens fazem a própria história, a grande questão do século XXI é a seguinte: historicamente, comunidades e sistemas sociais buscam a estabilização e a reprodução, criando um mecanismo contra saltos perturbadores no desconhecido. Como, então, humanos e sociedades estruturadas para resistir às transformações dinâmicas se adaptam a um modo de produção cuja essência é o desenvolvimento dinâmico interminável e imprevisível? O Hajime começou a exposição falando do nosso drama da pandemia e da questão política. Evidentemente, Marx e nem Engels tinha a dimensão da crise ambiental, da crise sobre a forma predatória do capital avançar sobre a natureza, que poderia gerar problemas não só relacionados à pandemia, mas o aquecimento global, etc. Então, eu acho importante que na ideologia alemã Marx já sinalizava isso. Conhecemos uma única ciência da história. Podemos encarar a história de dois ângulos e dividi-la em história da natureza e dos homens. Os dois ângulos são, entretanto, inseparáveis. Então, evidentemente que se eu for lá analisar como Marx tratava a questão da natureza, vou encontrar indícios, só que aqui me parece que está um indicativo da unidade do diverso, que nós somos natureza, e ainda que nos distingamos da natureza inorgânica. Então, faço toda essa pré-lição, indicação, para dizer que o texto do Hajime mobiliza muitas coisas, apesar de ele ser muito bem delimitado e muito bem construído sobre as interpretações em Marx da crise do capital. Abre N questões como essa, a crise ambiental, etc. E que, portanto, como ele coloca muito bem, os estudos, né, filológicos que permitiram trazer os textos originais, abrem um enorme campo de pesquisa e, certamente, continuidade do debate. E aí eu tenho duas questões, né? Ou mais que perguntas, né? A primeira é exatamente sobre a importância da filologia, mas também a sua armadilha, dependendo de como a tomo. A importância é trazer ao público textos inéditos de Marx, que, como disse, abre para quem queira ir lá à fonte. Qual é a armadilha que pode existir numa análise heurística desses textos inéditos, agora trazidos a público, para o atual tempo histórico? E ali eu uma época, fiz um trabalho sobre exatamente a polêmica em Marx sobre a questão da polissemia da categoria trabalho e, consequentemente, fui na categoria classe social. E ali, ao fazer esse trabalho, uma citação de Thompson, Edward Palmer Thompson, me chamou a atenção exatamente sobre como ir aos textos do século XIX, do século XVIII, ou antes disso, os textos, e a riqueza de ir a eles, mas o risco de ir a eles se nós queremos tirar, a partir daquele texto, conclusões da materialidade histórica do presente. O Thompson diz o seguinte: ao tomarmos classe como categoria historiográfica,
poderemos ver historiadores dispostos no conceito em dois significados diferentes. Como referência ao conteúdo histórico correspondente, B, como categoria heurística ou analítica, recurso para organizar uma evidência histórica cuja evidência direta é muito mais escassa. E aí ele conclui, no meu modo de ver, tal conceito pode ser adotado com propriedade em ambos os sentidos. Todavia, confusões geralmente surgem quando nos deslocamos de uma acepção para outra. Então, eu queria ouvir um pouco o Hajime, por quê? Porque, por exemplo, quando a literatura, os autores que ele apresenta aqui, afirmam que Engels foi mais entusiasta que Marx sobre a crise decorrente da queda tendencial do lucro, e a literatura que afirma que hoje, graças aos estudos filológicos, é possível Marx em Marx, isto não garante que as interpretações daqueles textos em seu tempo histórico lá sejam melhores que as lentes hoje, aliás, a interpretação que nós vamos dar daqueles textos históricos sejam melhores que as lentes de Engels ao ler aquele tempo histórico. O Engels tinha muito mais elementos para entender aquele contexto histórico lendo Marx do que nós, querendo entender o tempo histórico de hoje, da crise, lendo aquele texto. Não sei se me fiz entender, senão depois eu volto à questão. E a segunda questão diz respeito exatamente ao determinismo, né? Um debate se o sistema capitalista, pelas suas contradições, chegaria, digamos, a se auto-eliminar. Evidentemente que, como o Hajime demonstra, isso seria apagar a luta de classes, né? Mas como isso se relaciona com a questão da interpretação? E daí que, de acordo com como nós interpretamos a natureza da crise e o seu alcance do ponto de vista de contradição do próprio sistema, podemos ter uma ação política diferente, né? Eu acho interessante num texto, um livro que a gente organizou aí sobre Marx e Engels, história, método, natureza, trabalho e educação, lendo aí vários materiais, uma resposta que Marx deu ao camarada de partido Ferdinand da Mella Neuvenius, que ele perguntava num congresso em Genebra o que os socialistas fariam assim que tomassem o poder e implantação do socialismo. E Marx responde, evidentemente que deve ser feito em um momento certo e determinado do futuro, o que deve ser feito imediatamente depende inteiramente das circunstâncias históricas dadas, nas quais cumpre agir. Aquela questão situa-se, porém, no país das nuvens, isto é, levanta na realidade um problema fantasma, ao qual a única resposta deve ser a crítica da própria questão. Não podemos resolver nenhuma equação que não inclua em seus dados os elementos da sua solução. A antecipação doutrinária e necessariamente fantástica do programa de ação de uma revolução do futuro apenas nos desvia da luta atual. Então, seriam duas coisas que eu gostaria de ouvir do Hajime. Uma sobre essa possibilidade, digamos, a legitimidade de uma análise heurística, onde a filologia nos dá os elementos fundamentais para ir aos textos originais, mas o risco de trazer isto para a materialidade presente. E vice-versa, querendo interpretar aquela base material com as lentes da materialidade do presente. E a segunda, exatamente, diante, digamos, do estudo que você faz, e como um militante, né, político, um militante atuante, um intelectual militante,
como, digamos, o teu estudo sobre a crise pode nos ajudar a qualificar a luta de classe, quer seja na nossa realidade brasileira, quer seja em termos universais. Obrigado e desculpe se me alonguei um pouco demais. Está perfeito, professor Gaudêncio, muito obrigada pelas suas considerações. E aí eu passo a palavra, então, ao Hajime, para que ele responda, e aí, na sequência, a gente faz um intervalo. Estou ligando a câmera aqui, já liguei o microfone. Agora eu consegui sentar. A primeira parte foi meio apresentando em pé, aquele nervosismo todo. Vou começar falando um pouco dessa tese que foi comentada aí já pelos dois professores, e para quem de uma certa forma acompanhou a minha tese de doutorado, eu tive a impressão que criou-se muita expectativa em torno dessa tese. Então, antes de mais nada, eu acho que eu estou no dever aqui de dizer que é uma tese, como disse bem aí o Gaudêncio, que ela redimensionou toda uma perspectiva teórica que eu tinha. E tudo para mim, do que eu escrevi nesse momento, ainda é muito novo e tudo muito aberto, né? Então eu cheguei a esse ponto para descobrir que eu ainda tenho muitas coisas a aprender, e a sistematização que eu consegui fazer nessa tese, ela retrata um pouco esse estágio em que as coisas para mim, que em certos momentos estavam mais formuladas, mais claras, e que pudesse ter uma resposta direta, pelo contrário, se mostraram que estão totalmente abertas. Eu queria dizer isso para deixar bastante claro que, apesar de defendendo a tese que estou agora, é uma tese que procura resgatar alguma coisa que acho que muitos autores já falaram, já discutiram. Por outro lado, que para mim ainda é novo, e eu vejo com uma certa novidade aqui ainda no nosso país, né? Scusami Francesco, vorrei parlare meglio italiano, però purtroppo non riesco ancora a farlo correttamente, neanche di modo fluente. Isso aqui eu treinei para falar, né? O Francesco já fala o português perfeitamente. O que eu estava querendo dizer é que eu tenho estudado bastante o italiano, mas estou longe de falar próximo do português que o Francesco fala. E eu queria tirar um tempinho aqui, antes de respondê-lo, obviamente, para dizer da importância que o Francesco teve não só para a elaboração dessa tese, que eu acho que ficou bastante claro, né? Mas no sentido companheiro de ser humano mesmo, né? Eu não conhecia o Francesco e em um certo momento resolvi fazer o pós-doutorado na Itália. Na verdade, era um sonho que eu tinha há muito tempo e resolvi reviver esse sonho. Então, graças a um companheiro, amigo nosso, Rogério, que já tinha estudado muitos anos na Itália, eu consegui o contato do Francesco, mas não o conhecia, essa que é a questão, não o conhecia pessoalmente. E desde as primeiras trocas de mensagem que a gente fazia, e eu aqui no Brasil, ele foi bastante companheiro, e eu pleitei tudo que aquelas bolsas, né, da CAPES e do, sei lá, CNPq, e sempre ele precisando ajudar naquele sentido, ajudar para que eu pudesse tocar o processo de liberação do departamento para conseguir viajar para a Itália. Chegou a ponto dele ter que ajudar até no consulado italiano aqui, né, de emitir um comunicado ao consulado dizendo que eu estava indo, que ele... Então, assim, foi muita ajuda mesmo para eu sair daqui. Mas quando eu cheguei na Itália, aí a coisa se redobrou, se triplicou,
Eu cheguei na Itália sem saber que o Francesco falava português, né? E para mim foi uma surpresa grande. E só dele falar em português comigo já me ajudou muito. Falava para ele que eu entendia bem o que ele falava, mas que ainda não conseguia e ainda não consigo me comunicar bem no idioma dele, né? Mas desde o primeiro contato que nós tivemos lá na Itália, o acolhimento que ele deu, não só para mim, mas para minha família, minha esposa, ele conheceu meus 2 filhos ali, né? A gente não morava na mesma cidade que ele mora, que é Roma. Então, quando a gente foi para Roma, ele me acolheu na casa dele. Ele, assim, resumindo a história, até na farmácia ele foi para comprar um remédio para o Kenzoka. Então, assim, é um tipo de tratamento que eu também sei, eu tenho certeza que não é qualquer pessoa que faz, independente se é brasileiro, se é italiano, não é qualquer ser humano que se dispõe, né, a ter um cuidado com o outro da forma como o Francesco teve, né? Então ele é, antes de tudo, um acolhimento pessoal, né? Não só no nível, vamos dizer, afetivo e tudo mais, mas essa indicação do material que eu consegui, me mostrando, é como ele fala ali, a discussão que já está bastante, vamos dizer, fluente na Itália, né? As pessoas sabem do que eu escrevi na Itália, mas nós não sabemos, e ele me indicou muitas coisas que eu não tinha a menor ideia, né, de por onde passava a discussão. Então esse movimento de ter me ajudado nessa indicação, eu quero muito, Francesco, te agradecer por tudo isso. Eu acho que é um momento certo que eu vou ter de poder colocar ao público, pelo menos ao público brasileiro, né? O Francesco, ele é um conhecedor do Brasil, já esteve aqui, esteve há pouco tempo, em novembro, que acho que a gente se encontrou aqui em Belo Horizonte, né? Então não é nada novo para ele, nós brasileiros não somos novos, mas eu gostaria de, pelo menos para o meu povo, dizer da gratidão que eu tenho ao professor Francesco. Uma outra última coisa que eu acho que é importante dizer, que nesse tempo aí em que a Itália passou, né, por uma quarentena pesadíssima, por um tempo, vamos dizer, quase que comparado ao que eles passaram na Segunda Guerra Mundial, todo esse tempo da quarentena italiana, o professor Francesco rodou uma rádio chamada Rádio Quarentena. Eu tenho as gravações aqui, quem quiser pode pegá-las. E era uma rádio que transmitia 3 inserções por dia. Essa rádio agora ela está na segunda fase, como eles chamam, e não está fazendo isso diariamente, até do contexto da pandemia deles, né? Não é o mesmo mais do nosso. Mas enquanto a pandemia lá era pesadíssima, o que se discutia na rádio era uma coisa impressionante, sob o ponto de vista das coisas que não chegam aos nossos ouvidos. A quantidade de trabalhadores que eram obrigados a trabalhar, de imigrantes, etc., né? A forma como se dava o controle com a classe trabalhadora da Itália. E ali eu aprendi muito, além de ter aprendido bastante italiano, mas aprendi muito, não só da Itália, mas de outros países, inclusive do Brasil, né? Ele chamava pessoas do Brasil para falar na rádio, e muito do que eu acompanhei do começo ali do nosso histórico, né, se deveu à Rádio Quarentena. Então é um professor que tem esse trabalho no campo aí marxista da economia, mas também tem um trabalho militante grandíssimo até nos dias de hoje, que eu queria ressaltar. Vou aproveitar que eu já estou fazendo as falas dos professores, e depois eu prometo que eu entro nas questões se eu conseguir esclarecer ou avançar. Eu gostaria de falar do meu defensor, que não sei se vocês perceberam, falou em segundo,
né, o professor Gaudêncio. É uma situação bem diferente, estava pensando para mim. O Gaudêncio, estou sempre acostumado a sentar do meu lado, sendo o meu orientador que vai me defender. E hoje ele está nessa posição de membro da banca, né? Mas mesmo sendo ele membro dessa banca, ele é o que o Silvino Santin, que foi um professor de filosofia muito conhecido na área de educação física, porque escreveu para educação física também. Um certo dia o Silvino Santin recebeu na Federal do Rio Grande do Sul o Gaudêncio como um dos membros da banca. Uma banca que era bastante esquisita, para não dizer outras coisas, e que, grosso modo, queria prejudicar a orientanda do professor Santin. E o Gaudêncio, ele foi um defensor mesmo da banca, né? Mesmo dentro da banca, ele conseguiu defender, e mais do que defender essa posição, aquela questão da integridade da pessoa. É disso que eu queria falar, né? O Silvino Santin falou assim, nosso mais forte Jequitibá. Esse foi o termo. O Silvino Santin chegou a escrever um texto sobre esse dia, que eu escrevi também na tese, na parte do agradecimento para o professor Gaudêncio, e de tomado emprestado as palavras de Rubem Alves, Silvino Santin dizia que existem eucaliptos e jequitibá, e que eucaliptos tem um monte, né, e servem sempre para o sistema produtivo. O jequitibá não, o jequitibá é aquela fortaleza, né, aquele tipo de árvore que não é mais uma qualquer árvore. E dali vai o texto. Eu acho, professor Gaudêncio, que antes de mais nada, o dia de hoje, para mim, é mais um dia entre tantos em que você deveria receber uma homenagem. Uma homenagem porque aqui, né, defende uma tese, alguém entre tantos e tantos, que você modificou a vida, né? Isso acho que muito poucas pessoas do nosso campo educacional sabem. Todo mundo sabe quem é o Gaudêncio Frigoto, todo mundo sabe o que ele escreveu, poucas pessoas sabem a grandiosidade, a generosidade, a integridade que é fruto desse professor. E é disso que eu praticamente quero falar nesse momento. Eu conheci o Gaudêncio também no dia que eu entrei, no primeiro dia do doutorado, né? Não tínhamos contato antes, e o primeiro oi que eu dei para o Gaudêncio, ele me perguntou: tá tudo bem? Você quer o regime? E eu coloquei na mesa dele uma declaração de exoneração da Universidade Federal de Juiz de Fora a partir do meu estágio probatório. Vocês pensam que eu não tive a delicadeza, e peço desculpa por isso, professor, de explicar o contexto. Simplesmente o documento que dizia que eu era incapacitado ao trabalho, né, público, por etc., inúmeras razões. E ali o Gaudêncio leu aquilo com uma certa calma e me olhou perguntando: isso tudo aqui é verdade? E eu dizia: claro que não. E dali ele foi o mais forte aliado que eu tive na UF para a gente reverter toda a situação. Tive muitos aliados na UFJF, todos os que praticamente estão participando hoje aqui da defesa, mas lá na UF eu precisava de alguém que me ajudasse a sobreviver, né? Porque eu não consegui nesse percurso nem a liberação. Depois a gente conseguiu reverter tudo, as coisas se acertaram, mas o Gaudêncio ele foi fundamental para que garantisse o meu doutorado, e não só isso, tudo isso que a gente tem estudado e discutido. Do livro aqui que ele citou, Marx e Engels, História, Método, Trabalho e Educação, ele me mandou, né, é um livro recente, tenho que te confessar que ainda não li, mas em breve vou fazer a leitura.
Então, são essas indicações e como eu disse para vocês, o meu interesse nessa temática surgiu inicialmente de um texto do Gaudêncio. Bom, dito essas palavras que eu acho que talvez para mim fossem mais importantes do que as respostas que eu vou tentar esboçar aqui, vou começar na ordem que me foi perguntada, as perguntas do professor Francesco e do professor Gaudêncio. Sobre a questão que o professor Francesco me fez, da queda tendencial da taxa de lucro, os gráficos do Michael Roberts e tal, eu vou começar falando da seguinte forma, né? Quando eu comecei a estudar essas duas posições polarizadíssimas, né, de mono e pluricausalidade da crise, para ser franco com vocês, eu até brincava aqui em casa, toda vez que eu lia um autor eu passava para um lado, aí lia o Roberts, passava para o lado do Roberts, aí lia o Harvey, que contesta ele, passava para o lado do Harvey, depois lia o Roberts de novo, passava para o lado do Roberts, e assim estava um pouco sem saber para que lado que ir nessa discussão. E teve um seminário, que eu até escrevi isso na apresentação que eu não pude ler nesse momento, em que eu fui, na verdade, me encontrar com o professor Schettino lá em Belo Horizonte, na UFMG, um seminário que tratava sobre algumas questões também do campo marxista, e que lá o professor Roberts estava apresentando, e foi exatamente a mesma apresentação que ele faz em todos os lugares, que fala sobre essa questão. E já naquele momento, a gente, até aí a importância do professor Schettino, né, que não foi na Itália, foi naquele momento, ele me perguntou e a gente conversou bastante a respeito daqueles gráficos e bastante a respeito daquela, vamos dizer, aquela matematização que ele fazia, né, daquela quantificação que o Michael Roberts fazia. Vou falar um pouquinho mais disso um pouquinho mais para frente, porque a primeira questão que o professor Francesco me pergunta é com relação à superprodução, né, a crise pensado como um excesso de produção. E eu, de fato, não consegui, Francesco, coletar nesse debate alguém que entrasse na temática da superprodução. Posso dizer como que os autores se referem à superprodução, né? Bom, primeiro eles falam que a superprodução é um conceito, uma ideia do Marx, muito naquele debate primeiro, onde ele ainda está escrevendo os Grundrisse, em oposição ao Say, a Jean-Baptiste Say, né? Que dizia de uma certa forma que o sistema capitalista não necessariamente passaria por uma superprodução, não é isso? Ao mesmo tempo, o Marx vai debater com o Ricardo, vai debater com o Adam Smith nesse momento, porque acha que a superprodução pode ocorrer, mas que o outro, agora estou me esquecendo exatamente o que cada um fala, mas eles fazem esse debate. E aí é bastante claro, desde os Grundrisse, que Marx coloca como uma das causas, não vou dizer causas, mas uma das manifestações do sistema produtivo capitalista, que é inevitável. Depois, mais à frente, no debate marxista, o que eu consegui identificar é que Kautsky se debateu com Rosa Luxemburgo no sentido dessa questão. E, por exemplo, para Kautsky, ele defendia a superprodução e a Rosa Luxemburgo a subprodução, né?
eu acho que essa discussão entre super e subprodução, quem coloca melhor, no meu modo de ver, é o Jardim Antunes e o Hector Benoit. Né? Eles colocam alguma coisa do tipo que são as duas coisas. Né? A superprodução, a crise capitalista ao mesmo tempo, ela é superprodução em relação à demanda com capacidade de pagamento, essa coisa toda, mas ao mesmo tempo ela é subprodução, subconsumo, né? Perdão, estou falando subprodução, mas é subconsumo aqui. E eu acho que há uma tendência ali nos autores que eu não investiguei, que foi bem citado aí pelo Francesco, o Gianfranco Palla. Acompanhei os áudios dele também na Rádio Quarentena, mas li bastante o que ele fala, e coloca, vamos dizer, a centralidade da crise na superprodução. E aí eu não consegui, vamos dizer, colocar o Gianfranco Palla nesse debate, Francesco, porque eu não consegui ver aqui como encaixar dentro dessa discussão sobre a crise. O que eu posso dizer dos autores que eu investiguei é que eles, de uma certa forma, a impressão que me passou é que eles dão a superprodução como algo passivo, ou seja, como algo que todos concordam, né? A crise capitalista é uma crise de superprodução. Por outro lado, eu acho que alguns compreendem que superprodução é, vamos dizer, mais a manifestação do que a essência da crise. Né? A crise se coloca em superprodução, mas teria-se que investigar de alguma forma as causas ou a essência dessa manifestação. E por isso que eu acho que o debate se flui, né? Em alguns autores, se eu não me engano, o Harvey considera a superprodução junto com outros. Em outros autores, como Alan Freeman, o próprio Roberts, vão achar que a queda tendencial da taxa de lucro é que gera superprodução. Então, na verdade, esse tema da superprodução ele aparece meio tangenciado nessa discussão, por isso que eu não aprofundei com relação a isso. Acho que eu teria que fazer um estudo mais centrado nos autores que trabalham com essa ideia, como, por exemplo, o Gianfranco Palla, que dessa vez eu não consegui explorar. E já naquele evento de BH, como a gente estava falando, o Roberts apresentou vários gráficos desses que a gente mostrou hoje também, com o cálculo de quantificação da taxa tendencial da queda de lucro. E a outra questão que o Francesco me fez é justamente isso, né? Seria necessário ser feita essa estatística? Além de necessário, seria possível fazer essa estatística? Essa é uma das coisas que eu tenho mais ouvido as pessoas questionar aqui no Brasil, né, Francesco? Eu vejo muitos professores falando sobre a queda tendencial da taxa de lucro. Obviamente é um fundamento vigoroso no marxismo, e eu vejo muitas perguntas assim, eu quero um gráfico disso, você pode me indicar um gráfico? E muitos professores não indicam. Falar, mas é complicado arrumar um gráfico disso, etc. O que eu queria mostrar no meu estudo não é que, de uma certa forma, eu concorde com os gráficos, né? Eu acho que eu estou mais aí perto do Harvey, que diz assim, eu não tenho capacidade de entender esses gráficos. Porém, eu acho que eu me diferencio um pouco desses autores, eu chamei a atenção isso no meu estudo, de que os gráficos são importantes no sentido contra-argumentativo da ideia de que no marxismo você não precisa pôr a mão nos dados quantitativos, né? A desqualificação dos dados quantitativos per se ou em si é uma desqualificação que, me parece, eu penso, não ajuda o marxismo, né? E eu escrevi isso também, a gente que é do campo educacional, isso ainda pega mais pesado, porque
a gente tem um termo que chama abordagem qualitativa, e quando eu dou aula de metodologia da pesquisa, eu geralmente digo que esse termo abordagem qualitativa, ele entra todas as metodologias e referências teóricas, à exceção do positivismo, à exceção, né? Ou seja, é um guarda-chuva do qual a gente entra e que a gente não se diferencia mais metodologicamente de nada. E o mais importante, no meu entendimento, é que nós, do marxismo, acabamos nos igualando do ponto de vista a essa visão, como diz, de menosprezar os dados quantitativos, quando nós sabemos que os dados quantitativos em Marx eram muito importantes. Os estudos que eu fiz nessa tese mostram que muita coisa o Marx segurou porque ele queria fazer exemplos matemáticos, né? Os filólogos falavam, ele não fez porque ele não achou exemplo, contas que provasse o que ele queria provar, enfim. O dado quantitativo é importante. E que bom que veio da fala do Francesco, porque é exatamente isso que eu acho que é o central. O Francesco não é qualquer pesquisador do marxismo, ele é um economista, ele trabalha com os dados, ele trabalhou em consultorias até para o Banco Mundial, e como ele disse aqui, existem vários outros indicativos que se trabalha, como a taxa de exploração, como o PIB, né, que foram os dois que ele citou aí. Ou seja, a questão aqui não é tanto se deve ou não quantificar. A questão, é lógico que o Francesco não me perguntou isso, mas eu estou tentando me situar aqui explicando que a questão central que o Francesco faz é se é possível fazer uma estatística da queda tendencial da taxa de lucro. Eu, assim, estou convencido, não por nenhum texto que li de Francesco, mas das conversas que a gente teve, que é bem complicado fazer uma quantificação em certos aspectos, né? Eu acho que, fora os defensores da linha do Roberts, do Alan Freeman, que fazem esses cálculos, muitos marxistas o contestam, né? Fora eles, acho que muito poucos se aderem aos cálculos por conta da forma como eles são feitos, mas é uma questão de formato de cálculo, né? E eu concordo também com o Francesco que os marxistas têm apresentado outros tantos cálculos, como PIB, taxa de exploração, que ele citou aí, né? Então, era só isso que eu gostaria de falar com relação a essa questão. Não sei se eu avanço, porque se é uma pergunta de se, na minha opinião, precisa ser feito esse tipo de cálculo, eu acho que eu responderia da mesma forma que ele mesmo já adiantou, o Francesco, né? Primeiro a gente tem que saber se é possível fazer esses tipos de cálculos, mas de uma certa maneira eu acho que aí que está a questão, né? Quando o Harvey, quando o Heinrich contestam os cálculos que o Roberts faz, o contestam de uma forma a não entrar na minúcia do cálculo, né? Até porque são outros tipos de formações, outros tipos de metodologias, como eu coloquei, de análise. E quando vem uma contestação feita pelo Francesco, que sabe fazer as análises e tem propriedade, aí eu penso que a crítica chega num outro patamar. Então, acho que é um ponto que talvez fosse bastante interessante. Vou propor para o Francesco escrever uma análise sobre isso. E daí, Sônia, eu posso falar o do Gaudêncio ou eu espero alguma coisa do Francesco? Porque aí eu... Tá bom. Então, para o Gaudêncio, com relação às duas questões, né? Antes das duas questões, obrigado, Gaudêncio, pela isso aqui para mim é importante, passou mesmo, né, essa coisa de causa única e unitária. Eu vou ver se eu faço uma revisão dessa tese e ver em que momento que, em princípio, eu acho que eu não usei mesmo com nenhuma diferenciação, e isso é um problema, né? Então, acho que, obrigado aí
poder passar um pente fino de novo, refazendo. Agora, com relação às questões, eu acho que o Gaudêncio traz uma questão fantástica aqui. É uma questão que eu não vi, agora eu vou falar do outro lado, né? Eu não vi chegado na Europa ou nos outros países que eu estudei a questão da filologia em Marx, né? Então aí fundamentalmente são a Alemanha, a Itália e sei lá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, esses lugares que estão discutindo essa filologia, sobre as armadilhas da filologia. E no meu estudo eu consegui achar uma armadilha, mas assim, fiquei procurando como expressar a armadilha da filologia da forma como o Gaudêncio colocou. E fui feliz em achar um texto, Maurício Marx, o nome do professor. Então, um brasileiro que, ao fazer uma mesa com o Roberto Fineschi, aqui na Unesp, agora eu não me lembro, acho que é Araraquara, não me lembro a cidade, num seminário, ele fez um contraponto a essa coisa da filologia, né? E eu acho que a posição do Maurício Martins, a posição me contemplou muito. Eu acho assim, agora falando um pouco por mim, toda a filologia é uma filologia de uma época histórica, não é? Então vamos, por exemplo, pegar o exemplo que eu peguei ali dos textos clássicos gregos que foram traduzidos pelos escolásticos. Então ali a gente sabe que é, se a gente considerar, obviamente, que isso é os primórdios da filologia. Se você pega, né, um Aristóteles, com aquele forma, vamos dizer assim, em que ele escreve, o Aristóteles, de que o pensamento humano é como se fosse, né, um agente movente, ou seja, um motor primário, Deus, e que aquele pensamento, o Deus, né, ele leva os impulsos através dos seus deuses, e daí os deuses, que seriam as sinapses nervosas, isso estou traduzindo para o nosso conhecimento de hoje, né? Então, basicamente, ele está dizendo que o cérebro manda comando muscular e que essas sinapses nervosas transmitem isso para todo o corpo humano. Isso ele fala em Deus e deuses, né? E quando isso chega na escolástica, não se pode falar de Deus e deuses, né? E se muda o texto de Deus e anjos. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, que toda filologia é, de fato, em certo sentido, uma interpretação. E o que aconteceu com o estágio, com toda a recuperação filológica do Marx, foi exatamente isso. Foram interpretações que atendiam a interesses políticos, né? Como eu tentei mostrar aí no capítulo 1. Atendiam a interesses políticos de mostrar, às vezes, obras acabadas que defendiam o chamado materialismo histórico dialético, quando, na verdade, no grosso, assim, o Marx não tinha feito aquele texto, exemplo aí que eu estou citando é da Ideologia Alemã, é um texto ótimo, um texto que eu uso prioritariamente nas minhas aulas para tratar sobre o método dialético, né? Mas que se descobriu hoje que foram montagens de vários, né, pedacinhos para compor uma ideia de que o método estava pronto e acabado. Havia um interesse político e, diria eu, partidário nessa questão. Todos os estudos da filologia hoje criticam esse ponto de vista. Só que aí a gente tem que recorrer, vocês que me assistem conhecem bem aquele texto do Michel Levy, né, Karl Marx contra o Barão de Munchausen, né, as aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen. A questão é que o Barão de Munchausen, caiu num pântano, numa corrida, e resolveu que ele podia puxar, né, o seu cabelo e sair do pântano, e assim ele continua a corrida maluca. E assim o Michel Levy fala que são
várias teorias que criticam outras teorias, mas não se veem no contexto da crítica. E que o marxismo tem que ser diferente. É isso que é a questão. Pois quando se fala, então, da filologia dos dias de hoje, né, essa questão que Gaudêncio traz dos tempos históricos e tudo mais, é exatamente essa questão que eu muito rapidamente toquei no capítulo 1. Quem sabe não consigo aprofundar até nesse horizonte aí que o Gaudêncio traz, mas nós estamos lendo Marx num momento também político. Não deixou de ser despolitizado. Simplesmente a política não vem mais dos partidos comunistas. Mas existe uma política, então eu vou falar assim com todas as letras para os brasileiros pesquisadores, que nós sabemos, por exemplo, que nós pesquisadores brasileiros somos guiados por uma política da CAPES. Lógico que não é a política da CAPES que dirige a filologia mundial do Marx. Mas existe hoje uma fase academicista, e a fase academicista tende, né, a negar o aspecto político partidário do Marx, tende a ler o Marx pelos textos, como eu disse, clássicos, como se fosse um clássico da literatura, e desconsiderar a atividade política. Então, essas duas falas que me fizeram Francesco e Gaudêncio, elas me ajudaram muito, porque vocês vejam a preocupação desses dois professores com relação à unificação desses dois momentos, que é a parte intelectual propriamente dita, elaborativa, né? E a parte política, né? E o marxismo, no sentido de sua teoria, não se pode separar isso. Então nós vivemos hoje num certo primado da filologia, que eu acho que, né, é verdade, traz muitas questões importantíssimas, questões, é lógico, imagina se você está, toda novela tem isso, né, a mocinha, em certo momento, descobre que foi enganada a vida inteira. Então, aquilo causa espanto. Eu acho que tem essa força, tem esse vigor, isso é muito importante, né? Por outro lado, isso também tem que ser visualizado no momento histórico que a gente vive. Que momento histórico é que é esse? De um certo academicismo, de um certo produtivismo, né? Marx não daria conta de orientar na pós-graduação de forma alguma. De forma alguma, porque ele demorou 9 anos para conseguir publicar o Capital. Imagina, quem é que vai ter esse tempo todo para esperar para alguém escrever alguma coisa? Ele demorou a vida inteira e não conseguiu fazer nem os 3 livros, né? Então, ou seja, era um tempo diferente do qual nós vivemos, é um tempo que a gente se nutre dessas pequenas teses, que está muito longe da ideia de que era uma tese naquela época, né? Então, nós temos que enxergar aquilo também fazendo essa imersão no que é o nosso, né? Nessa autocrítica. Não sei se seria isso o termo que o Gaudêncio usa, chamando de tempo histórico. Então eu concordo com o Gaudêncio nessa armadilha, da gente não criar por conta disso. Realmente são achados importantíssimos, a filologia tem feito descobertas interessantíssimas, mas aquela história que a gente sempre fala aqui no Brasil, para não jogar o bebê com a água do banho. Não sei se, Francesco, se tem esse ditado na Itália, né? E aí eu acho que chego então à questão última que o Gaudêncio me faz aqui. Eu não sei se vou patinar um pouquinho, mas a pergunta que ele me faz é sobre a luta de classes e o estudo da natureza da crise, né? Eu acho que principalmente está aí a discussão com relação a, vamos dizer assim, tudo que eu estou falando nesse momento, da importância de ver esse movimento político que se tem hoje nas obras de Marx, né, em torno das obras de Marx,
E acho que a gente vai ter um papel fundamental nos próximos períodos, eu digo a gente que tem acesso a esse papel, porque eu acho que existe uma cisão que nós criamos, né? Por um lado, os militantes partidários, os militantes de vários movimentos sociais, de desprezar o fundamento teórico, a teoria. E Marx nunca foi assim, pelo contrário, ele abominava as pessoas que achavam que a teoria era uma coisa secundária. Por outro lado, nós temos nesse momento, até por conta disso desse quadro que a gente acabei de falar, uma visão de uma academia ou de um tipo de marxismo que acha que pode sobreviver fora, né, da disputa política, da disputa que se dá no campo concreto da vida. E Marx também não foi nada disso, né? E quando se resgata o Marx, pouco se fala, por exemplo, das participações dele na Associação Internacional do Trabalho, dos vários manifestos. Quer dizer, muita coisa que o Marx fez, ele fez graças ao Engels, que estava lá na militância enquanto ele podia escrever. Mas muitas coisas que Marx escreveu dentro da militância política e partidária, essas coisas hoje academicamente são colocadas em segundo plano. Então acho que nós temos uma tarefa, enquanto militantes intelectuais, né, de reunificar isso, né, fazer chegar essas discussões como informações, como teoria, que possam guiar no sentido leninista do termo, né, que possam servir de subsídios para, ou seja, sem uma teoria revolucionária não tem uma prática revolucionária, e ao mesmo tempo no campo teórico, como é o campo que a gente está se movendo aqui nesse momento, né, a gente cobrar essas inserções, essa necessidade, como o Gaudêncio me fez agora perfeitamente, com relação ao uso da teoria. E, Sônia, eu acho que é isso que eu teria para dizer aos dois professores. Passo, então, a bola para os dois. Gaudêncio. Francesco ou Gaudêncio? Pode pegar a bola, Gaudêncio, já pegou. Tá? Plenamente satisfeito. Acho que o Hajime faz uma reflexão importantíssima e, na verdade, essas questões são exatamente para permitir ao Hajime a se movimentar dentro do texto dele, e eu estou plenamente satisfeito. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Francesco, tá nos escutando? Está. Chegou, Francesco. Algo mais que você acrescentaria, que você gostaria de ouvir melhor? Nós não estamos te escutando, Francesco. Talvez o seu microfone esteja desabilitado, não? Não? Tá. Seu microfone está aparecendo para nós como vermelhinho. E embaixo, veja se seu microfone está silenciado. Que estranho, ele aparece como silenciado e volta. Você está me ouvindo, Francesco? Escreva, por favor, aqui nesse... Tá vendo? Se você clica num bonequinho em cima, tem um bate... Ah, pronto. Só até... Pronto, então tá ótimo.